Meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa A Bíblia e a Família. Eu quero já te convidar com muita alegria para nós fazermos a primeira oração e darmos início a esta programação. Nosso Deus, bendito seja o teu nome para todos sempre. Nós estamos reunidos nesta programação, ó Deus, com o intuito de aprender um pouco mais da sua palavra, pedindo que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude. Teu Espírito Santo trabalhe no coração deste homem, desta mulher, desta família que está assistindo esta programação neste momento. Faça uma grande obra, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos pedindo a tua graça, a tua presença neste programa, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estamos juntos com o programa Bíblia e a Família, esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus, em Santa Rita, na Paraíba, essa igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos ao vivo já aqui no programa Bíblia e Família, e é sempre uma alegria, uma satisfação estar com você, na sua companhia, nesta noite. Então, reúna toda a família, já pega a Bíblia, papel e caneta, para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E já antes da gente iniciar o assunto, já quero aproveitar para fazer os comerciais, né? Sim, importantíssimos esses comerciais, fiquem atentos aos nossos comerciais. Isso. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, toda vez que alguma programação da igreja for ao ar, você já vai ser avisado, seu celular vai ali dá o sinalzinho, você já entra e pode acompanhar. Nas terças-feiras, temos culto de ensino. Nas quintas-feiras, às 3 horas, círculo de oração online, momento de meditação, intercessão e aprendizado da palavra do Senhor também. Aos domingos, culto de adoração a Deus. Então, muito importante você ficar ligado. Aproveitando também, já que estamos falando de Bíblia, de família, de aprendizado, enriquecer através da palavra do Senhor, aproveito para informar que na nossa igreja temos aqui em Santa Rita, você que é daqui de Santa Rita, na Paraíba, ou da região aqui metropolitana de João Pessoa, da nossa região aqui, nós temos um seminário teológico denominado STEADES. Você pode até procurar lá no Instagram, STEADES, Seminário Teológico da Assembleia de Deus, aqui em Santa Rita. E lá temos vários cursos, você pode se matricular junto com a família, tem curso ministerial, básico em teologia, vocacional em teologia, curso de Libras. E um novo curso agora. E um novo curso que vai chegar agora em fevereiro. Pregação. Você que gosta de pregar, de levar a palavra do Senhor publicamente, é uma grande oportunidade de aprimorar o seu conhecimento. Então, entre em contato, Seminário Teológico da Assembleia de Deus, STEADES. Procura lá no Instagram, qualquer coisa você também pode falar aí no chat e a gente passa as informações necessárias, visando o conhecimento da palavra de Deus para você e para toda a sua família. Você pode se matricular em um curso, sua esposa, seus filhos, e aí a família toda vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, fique ligado nas programações. Aproveita agora que a gente está aqui nesse período dos comerciais, já compartilha a setinha para o lado, você já manda aí nos grupos do WhatsApp, para que esse vídeo alcance mais pessoas e assim todos possamos crescer diante da palavra de Deus. A nossa igreja tem essa preocupação quanto à palavra de Deus, então por isso que nós estamos vos alertando, chamando, para que vocês também possam crescer na graça e no conhecimento. Você que é da nossa igreja, venha para a escola bíblica, vá para a escola bíblica na congregação, perto da sua casa, é uma bênção, tá bom? E no STEADES nós temos o novo curso que vai ser lançado agora em 2024, que é o curso de pregação. Muito bom. O curso vai ter uma duração de 1 ano, então, por favor, já vá ali no site, vai no Instagram do STEADES, já procure essas informações, estão todas ali e você vai ser muito abençoado. No nome de Jesus. Sem mais informações, nós vamos nessa oportunidade, nesse programa, falar a respeito de um tema que é antigo, mas é muito atual. Queremos nesta noite trabalhar sobre esfriamento espiritual.
as causas do esfriamento espiritual. No homem, na mulher, num todo, família. Porque muitas famílias hoje estão se esfriando espiritualmente. Nós queremos, nessa noite, através da palavra de Deus, trazer o motivo e também trazer a solução. Nós temos solução através da palavra de Deus. Então fique atento, esteja conosco. Nós queremos, através da Bíblia, nos fortalecer e não entrarmos nesse esfriamento espiritual. Amém? Vamos para a Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler alguns versículos, mas um versículo em especial faz menção a respeito desse esfriamento espiritual. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Vamos convidar a irmã Tatiane para fazer a leitura desses versos. O verso que queremos deixar como texto principal, como base para a nossa discussão desta noite é o versículo de número 4. Então, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Algumas palavras podem ser diferentes, mais claras um pouco, mas o sentido é o mesmo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que você deixou o teu primeiro amor. Querido irmão, querida irmã, família que nos acompanha, queremos falar a respeito de esfriamento espiritual, as causas do esfriamento espiritual. Sabemos que existem muitas doenças, entre aspas, vamos usar esse termo, doenças espirituais que podem atingir um servo de Deus, uma família. E uma dessas doenças, que eu vou chamar de uma doença muito perigosa, é essa doença esfriamento espiritual. O que seria esse esfriamento espiritual? Pode ser traduzido como, através do texto que lemos, desse versículo que lemos, a perda do amor pelo Evangelho. A perda do primeiro amor, que consequentemente vai fazer você estar longe, vai causar um distanciamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já queremos de imediato dar significado a esta palavra esfriamento. Sim. Perda do amor do Evangelho, ou a perda do primeiro amor, que fica muito mais claro no texto. Está muito mais claro no texto. Nós não queremos aqui fazer uma exposição propriamente do texto que nós lemos, desta carta escrita à igreja de Éfeso. É uma carta que se tem muitas pregações, muitos ensinos a respeito desse texto, desde o início da apresentação do Senhor Jesus e o desenvolvimento das obras que a igreja fazia, e o Senhor Jesus tinha conhecimento dessas obras, e também esse mal que estava na igreja, essa doença que estava na igreja de Éfeso, que o Senhor Jesus deixou bem claro: olha, eu sei as suas obras, eu sei que vocês fazem de bom, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Eu estou vendo em vocês esta doença. Que doença? O esfriamento, a perda, o deixar o primeiro amor. Então é sobre isso que queremos tratar nesta noite. A Bíblia Sagrada revela
os sintomas dessa doença terrível, também a Bíblia revela, e nós vamos fazer aí uma busca na Bíblia Sagrada sobre as causas desta enfermidade espiritual. É interessante a gente entender que tem doenças, se a gente tratar o tema, né, doenças, muitas doenças, quando elas são descobertas, o problema já estava ali há um certo tempo. Então, uma pessoa que, né, que descobre, um exemplo, um câncer, mas estava ali, às vezes, há anos, destruindo o seu organismo, e quando se descobre já não há mais o que fazer. Então, se a gente pensar no esfriamento espiritual, seria mais ou menos por essa linha de raciocínio. Essas causas, né, que iremos tratar aqui nessa noite, exatamente pontos, situações que vão acontecendo em nossa vida espiritual, pouco a pouco, né, um gotejar mesmo, ali são situações pequenas que vão acontecendo, que quando se chega a uma culminância, já está numa situação de esfriamento espiritual. A gente vê relatos, mas a pessoa estava na igreja e de repente, de uma hora para o outro, estar no mundo, se desviou, deixou. Não, já começou muito pequeno, gotejando situações, né, que a gente vai tratar aqui nessa noite. Então é muito importante essa temática, como Josmar bem disse, ela é antiga e atual, porque a gente vê hoje, né, um aumento desse esfriamento espiritual, né? As pessoas estão se distanciando. Muitas famílias inteiras. Famílias inteiras. Por isso que a gente quer tratar esse assunto aqui, nesse programa específico, exatamente porque você pode estar detectando dentro da sua família alguém que esteja passando por essa situação. Ou muitas das vezes a família inteira, como o Josmar disse. Às vezes é os filhos, os pais, está todo mundo no mesmo barco. Às vezes é o pai, ou a mãe, ou o filho que está se distanciando. Então já serve mesmo de alerta, porque nós precisamos estar com os nossos olhos abertos e vigilantes para este tempo, que é o tempo do fim. Perfeito. Então, para esta noite nós vamos trabalhar 4 pontos ou 4 causas do esfriamento espiritual. Sabemos que existem muitas causas, isso é fato, mas queremos tratar 4 pontos aqui, 4 causas simples e que pode estar acontecendo na sua casa e você ainda não percebeu. Então, 4 pontos ou 4 causas. Primeira causa, ou primeiro ponto que vai levar uma pessoa ou uma família a viver um esfriamento espiritual ou perder ou deixar o primeiro amor ou amor pelo Evangelho. Primeira causa, o relaxamento das práticas devocionais. O relaxamento das práticas devocionais. Você, meu irmão, minha irmã, serva de Deus, sabe muito bem que essa questão de devocionais, a prática devocional é muito comum na nossa vida, é muito comum os nossos líderes dizer: olha, meu irmão, cuide do seu devocional, faça o seu devocional diário. Faça o seu devocional diário. Então perceba que esse período devocional não é nada mais e nada menos do que um tempo que o cristão deve observar a oração, a leitura e a meditação da palavra de Deus. E também podemos até incluir o jejum. Sim, eu queria só abrir um parênteses nisso que você está falando. Por isso que a gente vai sempre dizer antiga e atual, por causa do que acontece atualmente. Hoje em dia, muito se tem feito a comercialização dos devocionais nas mídias, e muitas pessoas têm vendido livros devocionais e, às vezes, se esquecendo do principal, que é a palavra do Senhor. Eu, por exemplo, acompanho pessoas que não leem a Bíblia no devocional. Porque você vai explicar isso no devocional, mas é só mesmo para abrir os nossos olhos e atentar, porque lembra que eu disse que às vezes é no gotejar, é em pequenas coisas. Então, assim, abandona a Bíblia para ler um livro que está escrito devocional, com apenas um versículo e a explicação daquele versículo para uma outra pessoa que o interpretou. E às vezes ali tem uma fábula, tem uma historinha, e, assim, nem Bíblia às vezes se usa. Exato, dependendo da fonte é válido, é super recomendável. Importante você verificar a fonte. Mas esse devocional, Josmar vai
discorrer melhor sobre ele, eu só estou querendo abrir os nossos olhos que ele deve ser feito com o livro principal. O livro principal da nossa vida, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Então, esse momento que você tira, esse momento que você reserva para se dedicar à oração, se dedicar na leitura, se dedicar na meditação, é um tempo que vai assegurar a sua saúde espiritual, que vai assegurar a minha saúde espiritual. Então, eu incorrendo contra isso, eu deixando de separar esse tempo, eu deixando de ter o meu devocional, eu estou correndo o risco de, dias após, estar com a minha vida espiritual numa frieza, vamos dizer assim. Existe essa tendência, esse esfriamento espiritual. Então, o devocional diário é importantíssimo para que você mantenha acesa a chama do Evangelho dentro do seu coração, para manter acesa dentro da sua alma esta vontade de continuar servindo ao Senhor. O devocional é importante demais. Vou te dar um exemplo bíblico no livro de Daniel, no capítulo de número 6 e o versículo de número 10, revela ali que Daniel tinha todos os dias o seu devocional, o seu tempo reservado de dedicação à oração. Perceba, no versículo 10 do capítulo 6, o capítulo 6 é aquele capítulo que narra a história de Daniel sendo lançado nas covas dos leões, diante de um decreto. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas olha o que Daniel fazia. Versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o decreto estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia em seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus. Só isso? Não, olha o que diz o final. Como também antes costumava a fazer. Aqui na versão NVT, Sim. diz: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto. Como de costume. Então, Daniel tinha o seu momento devocional com Deus. Se tornou um hábito da vida dele. Um hábito. Todos os dias ele orava. E a Bíblia diz que era 3 vezes durante o dia. Não é café, almoço e janta, né? A mesma coisa, ele tinha esses momentos. Então, meu amado irmão, o devocional vai fazer manter acesa a chama do Evangelho, a paixão pelo Evangelho dentro do meu coração. Daniel suportou as avarias da sua vida, os problemas da sua vida, e eu vou devotar a esta vida de devocional dele, que fez ele estar sustentado, que fez ele ter esse caráter polido, a ponto do rei dizer para ele, ele é inocente, não era para ele estar ali. E Daniel também fazer justo, olha, Deus viu inocência em mim. Então é um caráter moldado, e eu devoto isso à vida devocional de Daniel, uma vida de oração, a prática da oração. Da leitura, sim, da leitura também. Se você observar, quando Daniel, lá no capítulo 9, se não me falha a memória, quando ele está lendo os escritos de Jeremias, e ele vai perceber que faltava poucos anos para que Judá fosse libertada daquele cativo, porque era um cativeiro de 70 anos. Daniel soube pela leitura da palavra de Deus, ele leu os escritos de Jeremias, e ele seguiu o que a Bíblia, ou que os escritos diziam, que quando um povo, ou o povo de Israel fosse cativo, quando ele fosse libertado, ele tinha que orar. E o que Daniel vai fazer? No capítulo 9, ele vai orar. Ele vai se lamentar junto com o povo. Então, Daniel, ele tinha esta vida devocional, e isso fez dele um homem de sucesso. Então, meu amado irmão, a oração dentro da sua casa, a leitura da palavra de Deus no seu lar, a meditação, porque não incluir o jejum, o dia, um momento, um tempo de jejum, de consagração a Deus. Isso garante
um fervor na nossa alma. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele dá uma recomendação ali: orai sem cessar. É uma vida devocional. Se nós olharmos para o livro dos Salmos, o Salmo primeiro, um salmo muito conhecido, nós poderíamos ler vários outros salmos, mas o Salmo primeiro ali mostra a importância da leitura da palavra de Deus. Falamos até agora de oração, da leitura. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita na igreja? Não. Medita só um momento? Não. Medita quando? De De dia e de noite. E isso não está limitado em nenhum lugar. De dia e de noite. Você passa mais tempo aonde? É onde você tem que ler a palavra de Deus. Onde você tem que ter um momento de leitura. A leitura da palavra de Deus traz a nós benefícios celestiais, espirituais, materiais. É muito benefício. Então a vida devocional, ela não pode ser deixada de lado. Você talvez era acostumado, porque tem muita gente assim, Tatiane, que é acostumado. Tem aquela vida devocional, aí falha uma vez, depois relaxamento, falha. que é o título da causa, o relaxamento. Aí ele relaxa, ele vai relaxando. Estávamos refletindo um outro dia, uma conversa, eu e Josimar, e chegamos a uma seguinte conclusão. Muitas das vezes estamos presos a um ativismo tão grande, que nós deixamos o dono da nossa vida de lado. E ilustramos da seguinte maneira: é como se nós, casados, morássemos em casa e eu, como esposa, cuidasse da roupa, do alimento, da casa. Então, ou seja, estou cuidando das coisas para meu marido, mas não conversasse com ele. Eu entrasse dentro de casa, saía para trabalhar, voltasse, ia para os lugares sem conversar com ele. Imagina uma situação dessa. E quando nessa ilustração que fizemos, isso veio forte ao meu coração. Eu disse: Senhor, muitas das vezes até estamos na tua casa, estamos trabalhando no reino de Deus, estamos envolvidos. Ai, irmã Tatiane, mas eu vou para a igreja, não falta a escola bíblica, eu estou. Mas esse relacionamento e a importância do devocional é exatamente isso. Ela traz esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Então não basta apenas eu fazer as minhas atividades como uma cristã, Sim. dar o meu dízimo, frequentar os cultos, ser obediente ao meu pastor. E isso é de suma importância, ele é necessário porque uma vida de comunhão com Deus vai, né, ter essas consequências. Sim. De um bom cristão, um excelente servo. Mas não adianta também tudo isso e não ter o relacionamento com Deus. É necessário a conversa com Deus, a meditação da sua palavra, essa intimidade. John Wesley disse: nunca permitas, sob qualquer circunstância, que passe um dia sem que tenhas no mínimo 1 hora da sua vida para o devocional. Então, às vezes a gente fica 10 minutinhos, lê nas carreiras, passa o olho na Bíblia: Senhor, muito obrigado por esse dia, e corre. E nossa vida, e isso vai trazendo esse relaxamento. Ah, mas não deu tempo de ler hoje. Jesus sabe que eu sou ocupado. Aí passa amanhã, aí uma semana, 15 dias. E o relaxamento do devocional vai te distanciando, vai me distanciando de Deus. Daqui a pouco eu estou na casa do Senhor, tenho a fama de uma pessoa cristã, mas não tenho um relacionamento com Deus. Então é necessário mesmo a gente acordar, abrir os nossos olhos e fazer isso como prioridade da nossa vida. Prioridade. O que é a prioridade da minha vida? O meu relacionamento com Deus. E como é que eu consigo isso? Tendo um tempo com Ele. E a gente chama esse tempo de devocional. Então, não relaxe o seu devocional. Não relaxemos o nosso devocional. Não relaxe. Mantenha acesa essa chama do Evangelho, esse amor, como esse fogo abrasador dentro do seu coração. Como eu faço isso, irmão Josimar? Mantenha a sua vida devocional. Diária, sim, diária. De noite, de dia, de madrugada. Mantenha a sua vida devocional. Não relaxe. Isso é uma causa, se você relaxar, é uma causa para o esfriamento espiritual. Segunda causa do esfriamento espiritual
relaxamento no servir e no serviço a Deus. Perfeito. Relaxamento no servir e no serviço a Deus. É uma causa que, infelizmente, está chegando, está alcançando muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas famílias de Deus. E ela vem com essa causa, ela vem, né, Josimar vai discorrer aqui sobre ela, mas ela vem como uma grande avalanche, a gente tem percebido esse relaxamento no serviço de Deus. O serviço de Deus, o servir a Deus, está como se ficando de lado, como se der tempo, Exato. ou diminuindo, é muita coisa, e você vai tirando, como se diz, tirando o pé do acelerador, pisando o pé no freio. Meu irmão, minha irmã, o esfriamento no servir a Deus, no serviço a Deus, é muito perigoso, é muito perigoso. Quando eu falo sobre isso, logo vem à memória os cultos, o esfriamento das pessoas em vir aos cultos. Ah, irmão Josimar, mas eu não tenho nenhum cargo na igreja, eu não tenho nenhuma função. Não, tu és servo de Deus, tu és serva de Deus. A sua presença no culto não acontece porque tu tens um cargo, não, porque tu és filho de Deus, porque tu és servo de Deus, porque existe esse compromisso, essa vontade. O seu devocional em casa é essencial, tem que ter, e isso é uma ponte para você vir para o culto bem, para você vir para servir a Deus nos cultos bem, servir a Deus através dos seus talentos, dos dons espirituais, dos dons ministeriais que Deus tem colocado sobre você, o Espírito Santo tem te dado, e esses dons, esses talentos não podem ser enterrados. De forma nenhuma. Não pode ficar de lado, tem que ser usado. E o relaxamento disso, pode ter certeza, vai levar a você, vai levar a mim para esse esfriamento espiritual. Quantas pessoas deixam de vir para o culto, deixam de congregar. Olha o que a Bíblia diz, quando aos Hebreus, os nossos irmãos receberam a carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo 25, fala-nos a respeito de irmãos que estavam caminhando para um esfriamento espiritual que nem congregar mais queriam. O versículo 25 diz assim, no capítulo 10 aos Hebreus: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Algumas pessoas estão acostumadas a não frequentar mais os cultos. Ou quando vem um culto, né, hoje em dia, né, tem os desigrejados, servem ao Senhor, fazem até a sua vida devocional, mas esquecem daqui. Esquece daqui. É uma coisa ligada à outra. Uma coisa ligada à outra. Tem pessoas que vêm no culto no meio da semana, já não vem no domingo. Na outra semana vem no culto do domingo, mas não vem no culto na terça. Ele escolhe quais os dias. O mais conveniente para ele. Se vai ter algo ali, talvez um filme, ou um futebol, ou algum outro compromisso. Tem pessoas que relaxam tanto nesse compromisso com os cultos que marcam compromisso em cima desse compromisso. Porque a vinda ao culto é um compromisso. E as pessoas marcam compromisso em cima disso, tendo a oportunidade de colocar esse compromisso aí que está aparecendo para um outro dia e não faz. Meu irmão, minha irmã, nós estamos correndo muito risco de entrar por esse caminho. O ativismo pode nos tirar essa oportunidade de servir a Deus. Pode, o ativismo foi dito aqui. O ativismo, a preguiça, a falta de vontade. Nós, nesta noite, queremos dizer para você, dizer para nós, não podemos relaxar no servir e no serviço a Deus. Não podemos, de maneira nenhuma. Se nós entrarmos por este caminho, com certeza, nós vamos estar correndo o mesmo risco da igreja de Éfeso. Abandonar o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse,
e Mateus vai registrar isso no capítulo 24, versículo 12, ele vai dizer assim que por aumentar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Meu irmão, eu posso ser muito duro nessa palavra, mas existem muitas pessoas que estão frias espiritualmente por causa do aumento da iniquidade, por causa do pecado. O pecado veio, armou a armadilha e ele caiu. A arapuca foi armada, a armadilha foi armada e ele caiu no pecado. E alguém que vive uma vida no pecado, ele não vai querer vir para a igreja. A luta é muito grande. Ele não vai querer participar das coisas de Deus. É dura esta palavra, mas nós queremos alertar a nós, para nós não entrarmos pelo caminho da frieza espiritual. Não relaxe no seu serviço a Deus, não relaxe no você ser servo de Deus, não relaxe. Faça a obra do Senhor, esteja animado para vir para os cultos de ensino, cultos de escola bíblica, os cultos evangelísticos, quando você é chamado, quando você é convidado para participar. Não diga somente não. Não coloque somente desculpas. Não. Esteja apto para trabalhar para o reino de Deus. A Bíblia diz, apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, o versículo de número 11, ele diz assim: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Sejam fervorosos, sejam quentes no Espírito, que a frieza espiritual não nos alcance por nós sermos relaxados na obra de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente e nem podemos ser relaxados no cumprimento desta tão bela ordem que é sermos servos do Senhor. A Bíblia também diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo no versículo 6 e o versículo de número 7, os dois versículos, capítulo 6, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, trazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Essa versão, versículo 17, diz: trabalhem com entusiasmo. Com entusiasmo. Sem frieza espiritual. Sem frieza. Sem frieza. Sabe, vou te dar agora o modelo a ser seguido. O padrão a ser seguido. Eu vou dar o nome dele. Eu não, a minha esposa. Diga qual o padrão, o modelo a ser seguido. É o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo para nós seguirmos fervorosos, cumprir com tudo que é nos ordenado, fazer a obra como Jesus fez. Vamos ao terceira causa de um esfriamento espiritual. Gostaria de falar? Sim. Então a gente já viu a primeira, relaxamento do devocional. A segunda, relaxamento do no serviço a Deus. A Deus, né? Os cultos, estar envolvido nos trabalhos da igreja. E o terceiro, né, a terceira causa, colocar Deus em segundo plano. Então a gente vê que vem uma sequência, já observou, né? Você tá ligado, né? Vem uma sequência. Abandona a comunhão, vai com a comunhão, o devocional vai deixando. Aí já a igreja também já fica... E aí Deus, eu diria que muitas das vezes não está nem em segundo plano. Já está no terceiro, já está lá no quarto. último da fila. Se der, eu oro. Se der, eu vou para a igreja. Deus está me vendo, Ele entende, conhece meu coração. E nós estamos vivendo, parece, os dias de Ageu, né? Os dias de Ageu. Você lembra do profeta Ageu, profeta menor? Lá no capítulo 1, logo no início ali, ele vai relatar a situação do povo de Israel, que deixou de construir, de reconstruir o templo para cuidar da sua própria vida, cuidar das suas casas. O bom e o melhor para as suas casas. E o templo do Senhor, que estava no processo de reconstrução, parou.
É interessante, versículo 4, eu vou ler só alguns versículos no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 4, é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas e esta casa, ou a casa do Senhor, ficar deserta? Aqui, olha que como essa versão aqui fica bem mais clara. A NVT diz: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Meu Deus. Perguntando ao povo. Versículo 5, Deus vai dar a solução. Olha, aplicai o vosso coração ao vosso caminho. Aplicai o vosso coração no vosso caminho. Deus está dizendo assim, olha, o coração de vocês que está agora tendo a prioridade errada, volte para a prioridade certa. Volte para a prioridade certa, que é a reconstrução da casa do Senhor, do templo do Senhor, baseado na leitura base que nós falamos a respeito do primeiro amor. Nós estamos querendo dizer, aplique o vosso coração no vosso caminho. Volte ao primeiro amor. E tendo um adendo aqui, né? Às vezes você pode estar ouvindo, mas é importante, né? A gente trabalhar e cuidar da nossa casa. Deus sabe que isso é importante. Né? Então, assim, o que a gente está dizendo aqui para nós, para você, para sua família nessa noite, é que não deixe todas as coisas relacionadas a Deus em segundo plano. Sim. Então, se você colocar Deus em primeiro plano, Ele como sua prioridade, então se Ele é minha prioridade, o meu primeiro relacionamento é com Ele, o meu primeiro amor é para Ele, a minha vida tem que ser pautada no que Ele quer. Naturalmente, todas as outras coisas que o Senhor sabe que a gente precisa delas, né? Jesus falou no sermão dele, vosso Pai sabe que você precisa. O Senhor sabe que a gente precisa de um lar, do alimento, da provisão, né? Do recurso para sobreviver. E o Senhor sabe todas essas coisas. E é válido que você busque. Tem um sonho, né? De um curso, de uma faculdade. Coloque isso diante do Senhor e vá em frente, mas desde que isso não seja a prioridade. E muita gente está tendo os mesmos prejuízos que o povo de Israel teve, que eu vou ler agora, e não sabe o motivo. Estamos revelando agora o motivo. Sim. Olha o versículo 6. Semeai muito, mas colheis pouco. Comeis muito, mas não vos fartais. Vocês bebem, mas ainda continuam com sede. Vocês se vestem, mas não se aquecem. E o que recebe salário, parece que recebe salário num saco furado. Aí vem Deus dizendo, olha, aplique o vosso coração no vosso caminho, volte ao primeiro amor, volte à prioridade que realmente é essencial, é excelente. Volte a esta prioridade. Colocar Deus em segundo plano é correr para o esfriamento espiritual. Exatamente. É correr em direção ao esfriamento espiritual. Em Mateus 6, 24 e o 33, diz assim, eu vou até abrir aqui na versão NVT, porque algumas palavras podem ficar mais simples. No versículo 24 vai falar do servir a dois senhores, né? Isso mesmo. É uma palavra dura. E hoje, você disse a respeito, não propriamente assim, mas a respeito de buscar recursos financeiros, de estar correndo atrás de dinheiro. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Está aí. Se nós olharmos, isso aqui é uma questão de prioridade. Aqui deu o nome Mamon a essa entidade, a esse senhor que domina. Né? A busca pelo dinheiro significa o quê? Eu estou servindo a Mamon. Isso. Desprezando a Deus. Jesus disse, se você amar um, você vai desprezar o outro. Então aí é uma inversão de prioridades. E o versículo 33, Jesus disse o quê? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Lhes serão dadas. Perceba, meu amado irmão, que Deus jamais pode estar em segundo plano das nossas vidas. Deus, Ele é o sol da justiça, é o que nos aquece. Deus é a nossa luz. A Bíblia diz que Deus é amor. E nós estamos dizendo que esse esfriamento espiritual é
de fato, a perda deste primeiro amor, o afastamento desse primeiro amor. Então, significa dizer que nós estamos nos afastando de quem? De Deus. Olha que perigo, meu amado irmão. E isso é perigoso também, Josimar, extremamente perigoso, porque a gente vive num tempo de pensar na vida só ela aqui. E a nossa vida aqui, ela é breve, né? Quantos relatos hoje a gente escuta de pessoas até jovens, né? Tava andando na rua e de repente teve um ataque cardíaco e morreu. Então, assim, não sabemos quantos dias iremos viver. Então, o que importa é só o que está nesta vida ou o que está por vir? Aonde eu vou passar um breve tempo ou aonde eu vou passar a eternidade? E a pergunta que eu fiz para mim, lembra que eu contei da ilustração e que faço para você nesta noite é: vale a pena deixar Deus em segundo plano? Não vale, não vale. Quando Deus fica em segundo plano na nossa vida, significa que nós estamos com a vida fria. Nós estamos, de fato, vivendo o esfriamento espiritual. Para nós encerrarmos, o quarto e o último ponto que nós queremos tratar, quarta e última causa do esfriamento espiritual. Vamos, o primeiro? Relaxamento do devocional. Relaxamento do devocional. Segundo, o relaxamento no servir e no serviço a Deus. O terceiro? Deus em segundo plano. Deus ser colocado em segundo plano. E o quarto e o último, repito, tem muitos outros, mas o tempo não é suficiente. O quarto e o último, esse é um perigo também, a concessão ao pecado, ou o consentimento ao pecado, ou a permissão ao pecado. Mais uma vez eu repito, perceberam a ligação de um ponto para o outro? Quanto mais distante de Deus, mais perto do pecado. E uma vez que o pecado entra na nossa vida, entra na nossa família, ele faz um grande estrago. Meu irmão, minha irmã, precisamos ter cuidado com o pecado. Não é brincadeira. Não podemos dar brechas ao pecado. Irmão Josimar, nós somos todos pecadores. Nós temos esta natureza pecaminosa. Nós não temos diferença, como temos sim. O mundo está cheio de pecadores. A igreja também? Sim, nós somos seres humanos, mas há uma diferença muito grande. No mundo, eles correm atrás do pecado. Eles se lambuzam no pecado. O pecado para eles é natural. Agora, para nós, não. O pecado não é natural mais para nós. Nós não corremos atrás do pecado, é o inverso. O pecado corre atrás da gente. E nós temos que lutar dia após dia para esse pecado não nos alcançar. Meu irmão, minha irmã, devemos tratar o pecado de maneira séria. Não podemos brincar com o pecado. Não podemos vacilar para com o pecado. O pecado tem o poder de te levar muito mais longe do que você queria ir. O pecado tem o poder de segurar você naquele lugar, naquela posição, naquela circunstância, naquele mal, por mais tempo do que você gostaria de estar ali. O pecado, ele te deixa dominar, ele deixa você dominar ele no início, depois você acaba sendo dominado por ele. Eu imagino, quando você falou isso, eu me veio à mente uma ilustraçãozinha, aqueles lugares que chamam como fosse de lama, que você pisa o pé e aí ela vai sugando assim. Você já viu isso? Eu vi em algum lugar um vídeo. Areia movediça. Areia movediça, um lugar, uma lama muito mole, e aí você começa pisando, aí você tem dificuldade, daqui a pouco, né, se não tiver alguém para puxar uma situação ali, você vai se afundando a ponto de perder até sua própria vida. E com a vida espiritual, a brincadeira com o pecado é mais ou menos aí, é uma pisadinha, tá tudo bem, vai ficando ali, você vai mergulhando, quando vai ver, já está morto espiritualmente. Então trate o pecado de maneira séria. O pecado, ele está... O pecado ainda é o mais antigo inimigo da nossa alma. O pecado é terrível, meu amado irmão. Você sabe disso, você que talvez já viveu aí no mundo, você sabe do que eu estou falando. Você agora é servo de Deus. Não dê consentimento ao pecado, porque isso vai te fazer esfriar espiritualmente. Esfriar na fé. Muitos
saem da igreja, muitos abandonam Jesus Cristo. Muitos abandonam Jesus Cristo por causa do pecado. O pecado está aí hoje, disfarçado. Os pecados têm novos nomes, os pecados têm um novo jeito, novas caras, sim. Os métodos, né? Novas práticas. É verdade, o pecado está aí, mas o pecado ainda continua sendo pecado. Hoje, a igreja tem até dificuldade de falar sobre pecado, tem dificuldade. Alguns pastores, devido à influência do mundo, devido às perseguições, devido ao perigo de se falar sobre pecado, os pastores, muitas vezes os pregadores, os líderes estão deixando de falar sobre pecado, sim, ou falando o pecado de uma forma diferente, mais sutil, mais branda, mais sutil. Ei, deixa-me dizer uma coisa, pecado, ele deve ser nomeado, ele deve ser identificado, ele deve ser repudiado. Pecado não pode ser tratado de forma branda, não, jamais. Devemos confiar em Deus com toda a nossa força, que Ele tem o poder de nos libertar de todo pecado. Nós temos esse Deus tem esta vontade, a vontade de Deus é de nos fazer livres do pecado, sermos escravos de Deus, ser servos dEle. Meu irmão, não brinque com o pecado, não brinque, porque se o pecado, tendo a oportunidade de entrar na sua casa, com certeza, a sua família, você, vai estar vivendo um esfriamento espiritual. Eu gostaria que a minha esposa lesse carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6. O apóstolo Paulo nos fala algo muito interessante ali. Capítulo 6, o versículo 1 e o versículo de número 2. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Perceberam, meu irmão, minha irmã? Nós não podemos viver aonde? No pecado. No pecado. Não podemos viver no pecado. Ah, irmão Josimar, infelizmente, eu brinquei com o pecado e eu estou vivendo essa frieza espiritual. O que eu devo fazer? Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, o versículo 8, o versículo 9 e o versículo de número 10, dá-nos ali uma luz a respeito disso. Nós estamos neste mundo, correndo risco, pecado sempre nos perseguindo. Infelizmente, nos alcança, tem hora. O que fazer? Olha o que a Bíblia diz. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Simples assim. E não a verdade em nós. Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba, meu amigo, meu irmão, há uma solução. Talvez você está vivendo hoje neste pecado, ou vivendo nessa frieza espiritual. Há uma solução. Irmão Josimar, o pecado entrou na minha casa, o pecado entrou na minha família. O que fazer? Está aqui, confessar. Nosso Jesus, Ele é advogado, Ele advoga as nossas causas. O sangue de Jesus tem poder ou não tem, irmã Tatiana? Tem muito poder. Se as nossas vestes estiverem sujas, o sangue de Jesus é quem pode limpar. Então, há solução para o esfriamento espiritual? Há o remédio para esta doença e o tratamento? Há sim. E é através do sangue de Jesus. É através da pessoa de Jesus Cristo que nós podemos encontrar de novo esse fervor espiritual, esse amor. Eu sempre, quando tratamos esse assunto, eu sempre digo, tudo passa pelo amor a Deus, que é o principal mandamento, amar a Deus. E não é só amar a Deus, não. É com força, com a sua alma, com todo o seu entendimento. É amar a Deus com fervor, com alegria, com prazer. E aí todas as coisas relacionadas a Ele
fica mais difícil a gente deixar. Porque a gente ama. Não tem aquele ditado? Quem ama quer estar perto? Então, se a gente ama Deus, a gente quer estar perto dele. Quanto mais perto de Deus, quanto mais olharmos para Jesus como o nosso modelo, mais fácil é para a gente seguir a caminhada com fervor, com alegria, nos afastando de todas essas causas que podem nos adoecer. Encerrando, recapitulando, primeira causa do esfriamento espiritual na vida do homem, na vida de uma família, o relaxamento das práticas devocionais. Segunda causa, o relaxamento do servir e serviço a Deus. Terceira causa, colocar Deus em segundo plano. E a quarta e última causa, concessão ao pecado. Eu encerro com o último verso do capítulo 2 do Apocalipse para a carta de Éfeso. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Vale a pena, né? O fervor espiritual, sua vida fervorosa em Deus, vai garantir esta promessa aqui. Amém? Amém. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um louvor que foi preparado para esta noite. Nós iremos ouvir este louvor e na volta a gente vai fazer as considerações finais e o encerramento. Então, fique atento a este louvor. Voltaremos já já e estaremos encerrando nossa programação. Pode o mundo inteiro levantar-se contra mim, mas eu não deixarei o meu Jesus. Podem os meus irmãos me aborrecerem, me desprezarem, mas eu não deixarei o meu Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, mesmo se alguém vier me dizer que o meu Jesus já me esqueceu, eu não devo crer. Pode o mundo inteiro me abandonar e como forasteiro eu peregrinar, mas o meu Jesus estará comigo para me ajudar. Pode na enfermidade alguém dizer onde está o teu Deus, mas eu não deixarei o meu Jesus. Podem me agravarem, me caluniarem até, mas eu não deixarei o meu Jesus. Haja o que houver, venha o que vier, mesmo se alguém vier me dizer que o meu Jesus já me esqueceu, eu não devo crer. Pode o mundo inteiro me abandonar e como forasteiro eu peregrinar, mas o meu Jesus estará comigo para me ajudar. Haja o que houver, venha o que vier, mesmo se alguém vier me dizer que o meu Jesus já me esqueceu, eu não devo crer. Pode o mundo inteiro me abandonar e como forasteiro eu peregrinar, mas o meu Jesus estará comigo para me ajudar. Meus irmãos, estamos de volta para finalizarmos esta programação, um conhecimento que nós tivemos muito rico, para nos alertarmos, para que possamos estar fervorosos diante do nosso Deus e não deixar
o esfriamento espiritual atingir a minha vida da minha família. Como eu disse lá no começo, se você está percebendo dentro da sua casa, alguém nessa situação, você mesmo está nessa situação, é tempo de correr para Cristo, voltar ao primeiro amor e às práticas espirituais. Então que o Senhor abençoe você e sua família. Relembrando, siga a gente aí no canal do YouTube, nas redes sociais, Instagram, DSRPB. Lá tem as publicações, os eventos da igreja também, tá bom? O comercial do começo. Entra lá nos TEADs, vai buscar conhecimento para você e para sua família, tá certo? Deus abençoe a sua casa. Foi um prazer estar com vocês nesta noite mais uma vez. Vamos terminar a nossa programação fazendo uma oração, mas antes queremos mandar um abraço ao nosso pastor Djalma Silva, a sua muito digna esposa, a irmã Givanete, os nossos líderes aqui da nossa igreja, aqui em Santa Rita, que são bênçãos para a nossa vida. Vamos orar finalizando e que Deus nos livre, nos ajude, através do Espírito Santo, a não termos o esfriamento espiritual. Deus nos ajude. Oremos ao nosso Deus, Santo Deus, obrigado por esta oportunidade de aprendizado, pedindo que o Teu Espírito Santo vá de encontro a esta família, a este lar, a esta casa, e que esta família, ó Deus, possa ser blindada, para que não possam experimentar nem viver esse esfriamento espiritual. E se por acaso existir uma família que está vivendo por isso, Espírito Santo, convence do pecado, e que eles possam receber novamente, ó Deus, o calor, a chama, o avivamento, ó Deus, o fervor espiritual, a vontade em Te servir, a vontade de estar na Sua presença mais uma vez. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por esta noite, pedindo estas bênçãos no nome bendito de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até o próximo programa Bíblia e a Família.